Bom dia, boa tarde e boa noite. O meu nome é Antônio Ibiapino e queria começar esse diálogo com uma expressão que fora pronunciada por Simão Bolívar há muitos anos. Ele diz o seguinte, abre aspas, la ignorancia es un instrumento ciego de la destruição de um pueblo. Traduzindo, a ignorância é um instrumento cego da destruição de um povo. Ele disse isso numa situação quando ele lutava para libertar a Venezuela e outros países ali do Centro-América do domínio do rei de Portugal, do rei da Espanha, aliás. Trazendo para o Brasil, nós vivemos dias obscuros com o fenômeno que surgiu no Brasil do fascismo, do militarismo, do fanatismo religioso e da absoluta ignorância do nosso povo, parte do nosso povo. Os vermes ignorantes, eles chegaram ao ponto de escrever um manifesto e uma grande abaixo-assinada com milhares de assinaturas, pedindo ao governo dos Estados Unidos, que na época era o Obama, para imprimir um golpe militar no Brasil. O Obama pegou essa lista e descartou. De tão absurda que era. Mesmo sendo interesse dos Estados Unidos continuar dominando o Brasil, a América Latina e o Caribe, ainda assim ele descartou porque seria uma coisa absurda, um golpe militar para destruir a democracia, para gerar uma guerra civil no Brasil, para promover milhares de mortes e até a destruição da economia tanto do país como da região. Quem poderia ter proporcionado essa guerra no Brasil, essa desordem absoluta? A ignorância. Depois, essa gente toda, baseada na ignorância, que era a sua plataforma de luta entre aspas, usou de uma metodologia, a metodologia da mentira. O nosso método de atacar é a mentira. E, através de notícias falsas, todas, mas em grande parte, porque teve muita mentira produzida no Brasil, mas em grande parte dirigida, orientada pelos os direitistas dos Estados Unidos. Elon Musk é um deles, por exemplo. E esses fatos pareciam verdadeiros. E os ignorantes acreditavam e ajudavam na defesa da propagação da mentira. É por isso que a ignorância é um instrumento cego da destruição de um povo. Esses infelizes ignorantes não sabem que os Estados Unidos da América do Norte têm grande interesse nas nossas riquezas naturais, como pedras preciosas, várias matérias-primas, petróleo, mão de obra barata e a miséria do Brasil. Eu vou deixar todos os outros pontos para trás, vou me referir apenas à miséria no Brasil. A miséria cognitiva e a miséria material. Por quê? Os Estados Unidos sabem se o
povo brasileiro continuar ignorante, sem educação, sem ciência, sem formação acadêmica, ele não tem poder de compreender o mundo e de saber que os Estados Unidos é o principal inimigo do Brasil. Na verdade, fazendo uma concordância melhor não, correta, os Estados Unidos são os responsáveis e principais inimigos do Brasil. Muito bem. A outra coisa que os Estados Unidos fez, está fazendo e vai fazer por muito tempo, enquanto a ignorância prevalecer, é exatamente imprimir sua cultura sobre nós, para que a gente ache que o Brasil, que os Estados Unidos é um modelo de sociedade. Isso ele faz com maestria, através de Hollywood, através dos meios de comunicação e dos milhares de filmes que ele manda para o Brasil. Ele manda num sentido, vamos dizer assim, literário, porque na verdade ele vende. Quem de nós não assiste toda noite os filmes norte-americanos com a bandeira dos Estados Unidos, o ponto de vista dos Estados Unidos, a ideologia dos Estados Unidos? Então, tudo isso vai aculturando o nosso povo, imbecilizando o nosso povo, e eles continuam dominando. Porque eles querem, sobretudo, além da matéria-prima barata, eles querem também esse Brasil bem miserável para poder tomar dinheiro emprestado a eles. E é o grupo que eles coordenam, que é o FMI, Fundo Monetário Internacional. A Argentina agora, com o governo um bandido que governou a Argentina no passado, tomou muito dinheiro emprestado nos Estados Unidos. O Milei está tomando dinheiro emprestado agora, o juro é altíssimo. Aí o que é que faz os Estados Unidos? Determina para os governos ditadores vagabundos da seguinte maneira: não pode ter muito dinheiro para a saúde não, quem quiser que morra na fila. Não pode ter muito dinheiro para a educação, por dois motivos: tem que poupar dinheiro para pagar o juro que a gente cobra dos empréstimos, e segundo, para deixar os bichos ignorantes, pensando como bicho. Essa é a grande prática, e os ignorantes não sabem disso. Todo esse movimento, e todo esse movimento feito pelos Estados Unidos, que é um país imperialista, explorador, dominador, e em consonância com a ignorância brasileira, levou a um golpe em 2016. E quem assume o poder? Um verme ignorante, um indivíduo incapaz de pronunciar uma frase correta. Um indivíduo mentiroso, essencialmente mentiroso. Um indivíduo incompetente, tão incompetente que em 28 anos de parlamento aprovou 2 leis. Eu estou dizendo 2 leis. Esse indivíduo, ele foi tão incapaz, tão monstruoso, porque na verdade ele é um psicopata. Eu desafio a qualquer psicanalista do mundo que dê um laudo, se for sério, que dê um laudo dizendo que o Bolsonaro não é psicopata. Pois bem, nós tivemos uma pandemia grande, e aqui o
ponto-chave desse diálogo. Na pandemia, o que o Bolsonaro, por ser um verme ignorante, disse? Se trata de uma gripezinha. Mas essa gripezinha matou quase 1 milhão de pessoas. Seu pai, por exemplo, a sua mãe, a sua esposa, seu filho, pode estar morto. Porque o verme ignorante disse que era uma gripezinha. E os outros ignorantes acreditaram. Depois, ele disse que não compraria a vacina. Está no YouTube. Podem pesquisarem para vocês saberem que ele disse isso. Não comprarei a vacina. Quando surgiu a produção de vacinas da China, a Coronavac, aí ele inventa outra mentira. Essa vacina pode conter vírus da AIDS. Essa vacina pode modificar o DNA. Quem tem um pouco de poder cognitivo, logo pensaria, que país no mundo vai produzir uma vacina que modifica o DNA do povo, da população, dos homens, da raça humana? Como ficaria esse país? Desmoralizado. Ninguém mais compraria nada nesse país. Ainda seria julgado num tribunal internacional pelo crime contra a humanidade de fabricar uma vacina, cuja teor da vacina modificaria o DNA da raça humana. Uma destruição que seria para todos, para a humanidade, para o capitalismo, tudo deixava de existir, com uma anomalia humana. Então, para não acreditar nessa mentira, bastava saber isso, mas a ignorância não pode saber de nada, porque não estuda, não confia na ciência, são fanáticos. Depois que tudo isso aconteceu, que a pandemia se alastrou no Brasil e que começou a matar muita gente, aí os vagabundos mentirosos começaram a dizer, não, mas ele comprou. Não estão dizendo a verdade absoluta, estão dizendo meia verdade. Ele comprou, mas comprou como? Subjugado pelo Supremo Tribunal Federal de Justiça, STF. O Supremo Tribunal de Justiça deu um prazo ao Bolsonaro para ele explicar porque não tinha comprado a vacina e que medidas estava tomando para combater a pandemia e a morte. Sabem o que ele fez? Manda para lá um plano e embaixo a assinatura de centenas de cientistas de suma importância para o Brasil e para o mundo. Quando a televisão publicou que o Supremo tinha o obrigado e ele tinha apresentado um plano assinado por esses cientistas, os cientistas logo se manifestaram, disseram com outras palavras, mentira desse vagabundo, eu não participei de feitura de plano e não assinei plano nenhum. Aí ele já ficou desmoralizado. E dentro desse processo, o que ele fez? Um plano para comprar vacina, que já não tinha mais no mercado, porque todos os países do mundo tinham comprado. Ele começa a comprar vacina e arquitetou uma malandragem, que era a compra da vacina de um determinado laboratório, e essa vacina era vendida superfaturada. $1 a mais do valor estipulado para a vacina, por cada dose.
O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Vamos dizer que ele comprasse 100 milhões, não é, desses frascos, dessas vacinas, desse laboratório. 100 milhões vezes $1, seria 100 milhões de dólares. Quanta gente ia ficar rico? Por sorte, um indivíduo ligado a ele mesmo, um deputado, denunciou que o irmão desse indivíduo, que trabalhava no serviço público no Ministério da Saúde, denunciou o esquema de corrupção. Foi feita uma denúncia nacional, teve uma repercussão mundial, e eles tiveram que voltar atrás com esse esquema para roubar as pessoas que estavam morrendo. Nós precisamos, então, meus amigos e amigas, compreender o perfil de um psicopata, de um verme ignorante e da ignorância em si, como um perigo para qualquer sociedade. O padre Antônio Vieira, no sermão da Quaresma, em 1654, eu acho que essa é a data, se não for uma data muito aproximada, ele disse nesse sermão: a verdade é a irmã gêmea da justiça, porque é o que diz e o que faz a justiça. Promover a própria justiça, ao contrário da mentira, que ou dá o que não tendes, ou tira o que tendes, ou vos rouba, ou vos condena. Padre Felipe Neri é um padre italiano, morreu faz muito tempo. Esse padre era um homem que cuidava muito das comunidades pobres, dos delinquentes, dos miseráveis, e ele acreditava muito na humanidade. E ele sabia que o ser humano é um produto do meio e não nasce ruim por si só. Pode até trazer uma memória genética codificando a maldade, mas é também um produto do meio. O homem aprende conforme o meio em que ele está. E cuidava de muitos jovens, cuidava de um menino entre esses muitos jovens e outros, alguns deles delinquentes, e um desses meninos passou a namorar com uma mocinha, filha de um casal, que também participava dos grupos de formação, de estudos religiosos do padre Felipe Neri. E a mãe, quando viu que a menina estava namorando com esse menino que era delinquente, mas o padre estava tentando recuperá-lo, ela, para se vingar, inventa uma mentira, dizendo que o padre era coitador de delinquentes. O Papa foi chamado na presença do Papa, foi proibido de pregar e teve várias outras sanções contra ele. Mas depois a mulher se arrependeu do que tinha feito e veio se confessar com o próprio padre Felipe Neri e contou a história. E o padre disse: minha filha, então você volta para casa, você pegue uma galinha, despende essa galinha no ponto mais alto que você encontrar na cidade. Na cidade naquele tempo eram pequenas. E ela foi então para a torre da igreja, no campanário, que é aquela janelinha que fica pendurados os sinos. Os bolsonaristas não sabem disso não. E de lá ela despenou essa galinha e voltou. Disse: pronto, padre,
Despenei a galinha, está aqui a galinha, inclusive, despenada, já abatida, e eu deixo com o senhor, para o senhor fazer a sopa dos meninos aí. Ele disse, tudo bem, minha filha, agora você volta e você traz todas as penas de volta, aí eu absolvo os seus pecados. Aí ela disse, a partir de uma pequena reflexão, o seguinte, mas padre, como é que eu posso trazer essas penas? O senhor mandou eu ir para o lugar mais alto. Eu despenei, o vento levou essas penas. Onde é que eu vou encontrar todas essas penas? Aí ele disse, pois é, minha filha. Eu fiz isso para você entender que a mentira é uma tragédia, é uma miséria humana. E que depois que você mente contra uma pessoa, dificilmente essa pessoa se liberta dos males todos. Porque todo mundo que ouviu aquela mentira, nem todos vão ouvir o desmentido. E essa pessoa passa por um sofrimento psicológico, moral, ético, até o final de sua vida. O que você fez com suas mentiras é uma coisa muito grande. Mas eu vou lhe perdoar, contanto que você passe a refletir e nunca mais minta contra ninguém. E duas lindas lições. Uma do padre Antônio Vieira, lá no Maranhão, na cidade de São Luís, em 1654, e o padre Felipe Neri, lá na Itália. Mas os bolsonaros miseráveis, eles são irrecuperáveis. Olha, nós estamos passando por uma tragédia no Rio Grande do Sul. Nossos irmãos e irmãs estão todas sofrendo muito. Ainda bem, está tendo uma solidariedade muito grande do povo brasileiro, até de povos fora do Brasil. O governo do presidente Lula tem sido muito decente, ágil e coerente com a realidade, para tomar medidas necessárias e de suma importância para amenizar o sofrimento, a dor. Aqui no Nordeste, meus irmãos e irmãs do sul do país, do sudeste do país, a gente diz assim, é de cortar coração. Quantas crianças, quantos idosos, quantas mães, mulheres, homens, trabalhadores perderam seus empregos, perderam toda a safra, estão com seus filhos em abrigos, e a partir de maio, junho, julho, tem um clima muito frio lá no Rio Grande do Sul e no Sudeste também, e essas pessoas já passam a sofrer com tudo isso. E esses miseráveis ainda aproveitam a tragédia humana para mentir. Que homens e mulheres monstruosas. Quem estuda sabe que o Rio Grande do Sul é um produtor extraordinário de arroz. Primeiro porque chove muito, segundo porque tem muita água, terceiro porque é uma terra plana e boa para a produção de arroz, entre outras culturas. E na economia todo mundo sabe que há a lei da procura e da oferta. Quando a safra é grande, todo o preço cai, porque tem muito no mercado. Não tem como os capitalistas fazerem chantagem contra o povo. Mas quando falta um produto, qualquer ele que seja, o preço sobe. Por exemplo, vai faltar arroz no Brasil. O preço vai subir grandemente. E quem é que vai aumentar o preço do arroz? Os capitalistas. Os capitalistas que são apoiados pelo pastor Edir Macedo, por essa igreja evangélica, pelo pastor Malafaia, dono de outra igreja evangélica, pela igreja do bispo e por várias igrejas evangélicas
de grande poder político e econômico no Brasil. Eu sei que tem evangélicos, homens e mulheres de valor admirável, essas igrejas menores, que não são mentirosos, que abominam a mentira, mas tem também os vagabundos que se aproveitam da boa-fé para extorquir as pessoas. Não é brincadeira a quantidade de dinheiro que eles tomam dos rebanhos deles. E não é brincadeira com a quantidade de mentira que esses miseráveis espalham nas redes sociais. Isso tudo é lamentável. Ora, para prevenir e fazer diferente do Bolsonaro, que não comprou a vacina e quando foi comprar já não tinha mais, o Lula se antecipa e já compra arroz para poder equilibrar o preço e não deixar os capitalistas apoiados pelas igrejas evangélicas ganhar muito dinheiro com a miséria humana. Pois não é que esses infelizes estão criando, produzindo da melhor forma possível que possa produzir uma história mentirosa para poder as pessoas acreditarem que o Lula está fazendo um mal ao povo brasileiro em comprar esse arroz lá de fora. O Lula é um estadista. O Lula é um ser humano muito preocupado com o outro. O Lula tem plano de governo. O Lula está fazendo, miseráveis, o que todo o governo sábio de qualquer parte do mundo faria. Se antecipar ao fenômeno social para atenuar o problema que vem sempre depois do aparecimento de alguns desses fenômenos. Eu termino aqui abominando de todas as formas possíveis a mentira. Porque a mentira, como disse Padre Antônio Vieira, ou dá o que não tendes, ou rouba o que tendes, ou vos mata, ou vos condena.